Nem tudo que te paralisa é pecado, às vezes é só excesso. Fica comigo que a gente vai soltar essa bagagem hoje. No nosso devocional de número 83, seguimos com o tema Olhos fixos em Jesus para não desanimar. O trecho bíblico que nos guia é de Hebreus capítulo 12, versículos de 1 a 3. Assim nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós e continuemos a correr, sem desanimar, a corrida marcada para nós. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz, e agora está sentado ao lado direito do trono de Deus. Pensem no sofrimento dele e como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim vocês não desanimem nem desistam. Prazer, eu sou Raquel Campos, coach e uma cristã que busca crescimento diário. Te convido a seguir comigo nessa dose de inspiração e fé no nosso devocional Caminho de Lapidação. Hebreus foi escrito para gente cansada. Gente que já tinha começado a caminhada, mas estava sentindo o peso do percurso. Não era falta de informação, era desgaste. Era aquela sensação de quem pensa, eu sei que eu creio, mas estou ficando sem forças. E é por isso que esse texto usa a imagem de uma corrida. Não uma corrida curta de explosão, mas uma corrida de resistência. E o autor diz 3 coisas muito claras. Existe uma corrida marcada para nós. Existe peso que atrapalha. E existe um jeito de não desanimar. Manter os olhos em Jesus. Na Quaresma, isso faz muito sentido, porque esse tempo mexe exatamente com constância, foco e perseverança. Não é só começar bem, é continuar. Esse trecho bíblico ele é extremamente honesto, porque ele não romantiza a caminhada. Ele admite que existe peso, pecado que se agarra, cansaço, risco real de desânimo. Mas ele também mostra o caminho. Primeiro, deixemos de lado tudo que nos atrapalha. Nem tudo que atrapalha é pecado em si. Às vezes é excesso, distração, peso desnecessário, coisa que ocupa espaço e drena força. E depois, o pecado que se agarra firmemente em nós. Aqui já não é só peso. Aqui é aquilo que prende, enrosca e trava a corrida. E então vem o centro de tudo. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus. Entende? O texto não diz para você fixar os olhos em si mesmo, na sua performance, no seu tamanho de percurso. Diz para fixar em Jesus. Quando você olha demais para o peso, você desanima. Quando você olha demais para si, você se confunde. Mas quando você fixa os olhos em Jesus, você reencontra a direção. Hoje muita gente não está desistindo de uma vez, está desistindo aos poucos. Está perdendo força devagar na fé, na disciplina, na esperança, na constância, na coragem de continuar. E muitas vezes isso acontece porque a pessoa está correndo com peso demais. Peso de culpa, peso de comparação, peso de pressa, peso de expectativa, peso de distrações que sugam energia e roubam foco. Esse texto chama você de volta para o essencial. Solta o que atrapalha, trata o que te prende e fixa os olhos em Jesus. Porque o segredo da perseverança não é se impressionar com a própria força, é lembrar quem está na frente da corrida. Sabe aquela pessoa que caminhava com você, mas que você percebe que está perdendo força? Que está desistindo aos poucos, cansada, sobrecarregada? Ela precisa ouvir que o problema não é falta de fé, é excesso de peso. Manda esse devocional para ela agora. Um clique seu pode devolver o fôlego de alguém hoje. A neurociência mostra uma coisa muito prática. O foco da atenção influencia diretamente a resistência emocional. Quando a mente fica presa só no peso, no medo e na distância que ainda falta, o corpo entra mais facilmente em desgaste.
a energia cai, o desânimo cresce e tudo parece maior do que realmente é. E quando a atenção encontra um ponto estável, um sistema que organiza melhor, há mais clareza, mais consistência e menos dispersão. E é exatamente por isso que esse texto é tão poderoso. Biblicamente, o autor está dizendo: redirecione sua atenção para Jesus. Onde os seus olhos ficam, sua força vai junto. Se os seus olhos ficam só no cansaço, você afunda no cansaço. Se os seus olhos ficam em Jesus, você ganha fôlego para continuar. Pensa com sinceridade. O que mais tem atrapalhado a sua corrida ultimamente? Você está tentando carregar coisas que Deus nunca pediu para você carregar. Você está deixando distrações roubarem a energia que deveria ir para o essencial. Você está vivendo tão no automático que perdeu clareza do que realmente importa. Qual peso você precisa deixar de lado hoje, mesmo que não pareça algo tão grave à primeira vista? Você está se desgastando com comparação e isso tem roubado sua paz? Você está alimentando excesso de informação e isso tem te deixado com a mente cansada? Você está acumulando pressa e cobrança num nível que já drena a sua fé? Onde o desânimo mais tem tentado te vencer por dentro? Você sente vontade de parar porque acha que está demorando demais? Você continua fazendo as coisas, mas sem alegria, sem esperança? Você olha para suas quedas e pensa que talvez nunca vá amadurecer de verdade? Se hoje você fixasse de verdade os olhos em Jesus, o que mudaria no seu jeito de viver esse dia? Você faria o que precisa ser feito sem dramatizar o que ainda falta? Você trocaria distração por direção e voltaria para o centro? Você lembraria que perseverar não é correr rápido demais, mas continuar no caminho certo? A frase de métrica simples de progresso real que você vai utilizar hoje ao se deitar à noite antes de dormir é a seguinte: hoje eu corri olhando para o peso ou com os olhos fixos em Jesus? E o nosso exercício maravilhoso de hoje, daqueles 6 a 7 minutos, que começam a transformar sua forma de pensar, hoje recebeu o nome de peso, foco e perseverança. Então escolha um lugar onde você possa ficar sozinha, ficar sozinho, leve seu caderno de evolução e uma caneta, faça de 6 a 7 respirações lentas e profundas e quando perceber que está mais presente, comece o seu exercício. Para identificar o peso, escreva e complete a frase: hoje o que mais tem me atrapalhado na minha corrida é. Hoje o que mais tem atrapalhado a minha corrida é a distração com coisas que drenam minha energia. Hoje o que mais tem atrapalhado a minha corrida é a comparação que rouba minha paz. Hoje o que mais tem atrapalhado a minha corrida é o cansaço de querer resolver tudo ao mesmo tempo. Para ajustar o foco, escreva e complete a frase. Hoje, fixar meus olhos em Jesus vai parecer com. Hoje, fixar os meus olhos em Jesus vai parecer com voltar ao essencial e parar de me perder no excesso. Hoje, fixar meus olhos em Jesus vai parecer com orar antes de alimentar mais ansiedade. Hoje, fixar meus olhos em Jesus vai parecer com lembrar que eu não preciso correr perfeito, mas permanecer fiel. E como nenhuma boa reflexão vale se não houver ação, a última parte do exercício você vai escolher um passo pequeno e concreto para hoje. Então escreva, complete a frase e coloque em ação. Até o fim do dia, eu vou perseverar em. Hoje, até o fim do dia, eu vou perseverar em uma pequena disciplina espiritual que eu vinha relaxando. Até o final do dia, eu vou perseverar em não voltar para o padrão que me prende. Até o fim do dia, eu vou perseverar em um passo simples de fidelidade, mesmo sem sentir vontade. Qual é o peso ou distração que você precisa deixar de lado hoje? Me conta aqui nos comentários, coloca isso para fora, porque nesse processo de lapidação nós estamos juntos. Estamos caminhando para o final do nosso devocional com uma breve oração, mas antes que você escute o Amém Desligue, quero deixar minha gratidão por me ter permitido passar esse momento ao teu lado. Te dizer que abrimos hoje a semana 6 da nossa quaresma.
Estamos entrando na reta final e é exatamente aqui que o cansaço costuma bater. Por isso o devocional de hoje é um gel de energia para a alma. Hebreus 12 nos ensina a soltar o peso e focar na linha de chegada. Eu te desejo profunda paz e aquele abraço. Aproveite e já salva esse devocional para ouvir naqueles dias que sentir que está ficando sem forças. Respira fundo e, se puder, feche os seus olhos. Senhor Jesus, nessa quaresma, nós te pedimos, sustenta o nosso coração para que a gente não desanime nem desista. Mostra-nos o que precisa ser deixado de lado. Revela o que tem se agarrado em nós e atrapalhado a nossa corrida. E, acima de tudo, mantenha os nossos olhos fixos em Ti. Quando o cansaço vier, lembra-nos do Teu exemplo. Quando o peso apertar, lembra-nos da Tua presença. Quando a vontade de parar aparecer, lembra-nos que Tu és o começo da nossa fé e também aquele que a aperfeiçoa. Em nome de Jesus. Amém.